Desde quando eu estava na faculdade, eu ficava muito sentida com a situação que as crianças chegavam para tratamento, já com a doença muito instalada, muito avançada. E eu sempre pensava o que eu poderia fazer para mudar essa realidade. Eu sabia que a educação era o caminho, mas eu não sabia como eu poderia fazer isso para atingir uma quantidade considerável de pessoas, porque eu sempre me dediquei bastante no consultório a educar, a mostrar para as pessoas como que elas poderiam fazer para evitar a doença. Foi só quando eu estava grávida do meu segundo filho que me veio a ideia de desenvolver esse trabalho dentro da escola. E foi aí que eu comecei a idealizar o projeto. Quando eu pensei em desenvolver o meu projeto, uma das minhas maiores dificuldades era por onde começar, né? E eu sempre me preocupei muito em o que o nosso código de ética permite que a gente possa fazer ou não. Então eu procurei o nosso conselho e eu fui entender o que poderia ser feito ou não. Então, durante esses anos, eu comecei a desenvolver algumas estratégias para poder conseguir fazer esse trabalho sem infringir o nosso código. E a ideia é dividir essa experiência com você. A mentoria vai servir como um atalho para te mostrar como você pode desenvolver um projeto sem precisar fazer tantas adaptações como eu fiz. Quando eu comecei a desenvolver o meu projeto, eu ficava muito insegura. Eu não sabia o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, se as escolas iriam aceitar o meu projeto, e eu precisei encarar. Foi só quando eu comecei a visitar as escolas e oferecer o meu projeto que eu comecei a entender que isso realmente poderia interessar as escolas. A mentoria, ela vai servir como um atalho, né? Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode desenvolver um projeto como eu desenvolvi. Há 11 anos atrás, quando eu iniciei o meu projeto, eu não encontrei ninguém que pudesse me ajudar, né, para servir de referência para mim. Então eu precisei, na base da tentativa e erro, ir entendendo o que funcionava e o que não funcionava. Com a mentoria, esse tempo vai ser diminuído. Então você vai conseguir desenvolver o seu projeto sem precisar investir tanto tempo. Um projeto de saúde bucal, ele precisa ter o intuito de mudar hábitos, né? Então, como que acontece um projeto de saúde bucal? A ideia é envolver toda a equipe pedagógica da escola e também as famílias. Além de educar as crianças, é trazer todas essas pessoas que fazem parte do convívio para poder a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é a mudança de hábito. O meu dia na escola depende muito do que foi planejado, né? Mas normalmente a gente inicia montando todo o nosso espaço, né? E preparando as crianças para poder fazer a atividade educativa e depois, dependendo do contrato que a gente tem com a escola, a gente vai fazer a higienização, a escovação supervisionada, o exame clínico e, por fim, desenvolver a atividade com as crianças. Quando eu estava na faculdade, eu ficava muito sentida com a situação que as crianças já chegavam para tratamento, já com a doença muito avançada, muitas vezes com dentes perdidos. E eu sempre pensei o que eu poderia fazer para poder mudar essa situação. Eu nunca me conformei que a doença não pudesse ser evitada. E eu sabia que o caminho era a educação. Mas durante muitos anos, eu costumo dizer que a vida não espera, né? Então, é o trabalho de todo dia, é a família. E foi só quando eu estava grávida do meu segundo filho que, recebendo a professora da minha filha mais velha, ela me pediu dicas do que ela poderia fazer na Semana da Saúde Bucal na escola. E aí veio a ideia de desenvolver um projeto dentro da escola, que é o ambiente que foi preparado para as crianças aprender, que hoje eu julgo o ambiente perfeito. Depois de alguns anos desenvolvendo o projeto, eu queria muito expandir o meu projeto, mas a minha rotina não permitia. E foi então que meu marido me sugeriu largar o consultório para me dedicar somente às escolas. No primeiro momento, essa ideia me assustou bastante. Achei que, inclusive,
era uma loucura, mas eu estava vivendo um momento que era perfeito para isso, né? Então, eu pensei, o máximo que pode acontecer é eu voltar a fazer o que eu estou fazendo hoje. E eu tentei. Eu achei que era uma ideia, depois de refletir, né? Pensei que era uma ideia muito boa, por quê? Eu sempre achei que dentistas dentro do consultório tem em todo lugar, mas dentista dentro da escola, desenvolvendo um projeto de prevenção focado na prevenção de doença, isso não existe. E foi por isso que eu resolvi largar o consultório para me dedicar 100% ao projeto de educação nas escolas. Quando a gente fala em retorno financeiro, eu acho que isso é muito pessoal, né? Mas hoje eu me sinto muito satisfeita com o retorno que o projeto me traz, porque eu costumo dizer que é um trabalho que para mim é muito gratificante. Então, eu faria de graça. E além de ser um projeto que eu me sinto satisfeita, né, fazendo, isso me traz uma renda. Então, para mim é perfeito. A gente consegue sim conciliar um projeto de educação com o trabalho no consultório. É claro que no meu caso, como eu não tinha uma referência, eu precisei me dedicar muito para chegar no formato que meu projeto tem hoje. Mas com a mentoria, você não vai precisar se dedicar tanto tempo no desenvolvimento de um projeto como eu. Então, você com certeza vai conseguir conciliar o seu trabalho no consultório ou na rede pública com um projeto de educação. O investimento para iniciar um projeto de saúde bucal nas escolas, ele vai depender muito do que você pretende fazer. Né? Se você tentar realizar um projeto desse sozinho, pode ser que seu investimento seja muito alto. Agora, se você investir na mentoria, o valor que você vai investir na mentoria é o suficiente para você desenvolver um projeto de saúde bucal. Inicialmente, sem maiores custos. É óbvio que futuramente, se você quiser investir em outros recursos, em recursos mais elaborados, é interessante também. Porém, o que você vai receber na mentoria já vai ser o suficiente para você iniciar os seus trabalhos sem maiores custos. A mentoria, ela acontece em encontros online. Ela pode ser individual, onde as nossas reuniões vão ser exclusivas, ou em grupo, onde tem várias pessoas assistindo a mesma reunião. Nas mentorias individuais, a gente vai fazer o agendamento de acordo com as nossas agendas, né? Que coincida com a minha e com a sua agenda. Nas reuniões em grupo, essas reuniões elas são pré-agendadas, então a gente não consegue fazer adaptações para as suas necessidades especiais. Só que o conteúdo é o mesmo. Então, o que você vai receber, o que eu vou dividir com você, tanto na mentoria individual quanto na mentoria em grupo, é o mesmo conteúdo. Elas acontecem em reuniões semanais e a mentoria ela dura em média 6 meses. Num primeiro momento, onde a gente vai entregar toda essa minha experiência, como que eu faço para planejar um projeto, como é que eu faço para poder precificar, apresentar, vender e executar o projeto. Tudo isso eu divido com você. E num segundo momento, eu vou ficar à disposição para te ajudar com as suas necessidades específicas, né? Com as dúvidas e com as dificuldades que forem surgindo no decorrer do tempo. A vantagem na mentoria individual é que a gente vai ter um momento exclusivo. Então, eu vou conseguir te dedicar muito melhor às suas necessidades pessoais, né, às suas dificuldades. E acaba que a entrega desse conteúdo todo acaba sendo mais rápido. Agora, na mentoria em grupo, a vantagem da mentoria em grupo é que você vai receber o mesmo conteúdo da mentoria individual, porém com um valor mais acessível. A mentoria ela vai te ajudar justamente a entender por onde você pode começar. É claro que existe todo um processo. Então a gente precisa, num primeiro momento, entender
o que você vai querer oferecer no seu projeto de saúde bucal. Eu sei que a princípio pode parecer uma questão muito que não, é irrelevante, mas é extremamente importante você definir que tipo de serviço você quer oferecer no seu projeto. Iniciando a mentoria, você pode colocar o seu projeto em prática com pouco mais de 30 dias. Isso no formato individual. Em grupo, eu acredito que no máximo em 2 meses você já vai estar preparada para poder iniciar o seu projeto. Eu já fiz muitas tentativas. Já visitei as escolas no início do ano, no meio do ano, no final do ano, e o que eu posso te dizer é: não existe uma melhor época. O que você precisa fazer é realmente visitar as escolas e oferecer o seu trabalho. Muitas pessoas me perguntam se as escolas se interessam por esse tipo de projeto. E se eu te disser que as escolas não fazem ideia que esse projeto existe, que a gente pode desenvolver esse tipo de projeto? E, na minha experiência, todas as escolas que eu visitei e que eu apresentei o projeto ficaram encantadas. Então, elas se interessam sim. Estudantes de odontologia podem sim fazer a mentoria. Porém, para iniciar um projeto de saúde bucal, você ainda estando na faculdade, você vai precisar de um profissional inscrito no conselho para poder supervisionar o seu projeto. Mas é uma época muito interessante para você começar a planejar o seu projeto. Para quando você se formar, você ter essa autonomia e poder já ter um projeto pronto para iniciar a sua vida profissional. A mentoria ela é interessante para qualquer pessoa que deseja investir em educação em saúde bucal. É óbvio que quando você faz um trabalho voluntário, você precisa planejar muito bem de onde vêm os recursos, né, para poder investir da melhor maneira. Mas sim, a mentoria é extremamente interessante também para quem faz um trabalho voluntário, porque você pode oferecer um projeto mais assertivo. Quando eu iniciei o meu projeto, essa era uma questão também. Desde o início, eu sabia que o recurso financeiro era uma questão importante. E eu sabia que se dependesse somente de mim, eu não conseguiria manter o meu projeto. Então, o que eu pensei inicialmente? Eu não poderia manter sozinho esse projeto, mas eu poderia encontrar patrocinadores. Então, essa é uma alternativa para você iniciar o seu projeto sem ter recursos financeiros próprios. Despertar o interesse da escola num projeto como esse é essencial. Na verdade, se a gente for pensar bem, saúde não é obrigação da escola. Mas quando a escola entende que um projeto de saúde bucal ele traz muito mais do que saúde, ele vai ajudar no desenvolvimento integral da criança, isso faz com que a escola olhe com olhos diferentes para o nosso projeto. Então, o interesse da escola vai depender, você vai conseguir despertar o interesse da escola quando você mostrar para ela que o seu projeto vai muito além de saúde. Na mentoria eu vou te mostrar como eu faço isso e te ajudar a desenvolver um modo seu, particular, de mostrar isso para a escola. Muitas pessoas me procuram dizendo que trabalham na rede pública e que fazem parte do programa de saúde na escola. E muitas pessoas ficam na dúvida, né? Elas querendo saber qual é a diferença de um projeto como o meu e o programa de saúde na escola, que é um programa do Ministério da Saúde. Na verdade, a ideia é a mesma, é promover saúde, é prevenir doença, é manter saúde. Porém, a diferença é que o meu projeto é desenvolvido em escolas particulares e o PSE é desenvolvido em escolas públicas, na sua grande maioria. A diferença desses dois tipos de projeto é que no PSE, os profissionais eles têm uma quantidade muito reduzida de visitas nas escolas.
E no meu projeto, a quantidade de vezes que eu vou conseguir ter acesso a essas crianças vai depender do contrato. Quanto cobrar por esse projeto? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Na verdade, não é tão simples assim. A gente precisa entender que tipo de serviço que você vai oferecer para a escola. E na mentoria eu vou te mostrar todas as possibilidades, né, que são inúmeras. Então a gente precisa definir muitas coisas. A gente precisa definir qual é o seu objetivo, que tipo de serviço você vai executar nessa escola e quais vão ser os formatos de projeto que você vai desenvolver. Eu iniciei a mentoria no ano de 2021 e de lá para cá eu já ajudei muitos colegas a desenvolver os seus projetos. A gente já conseguiu alcançar praticamente todos os estados do país. Eu tenho mentorandas que fecharam seus primeiros contratos ainda com a mentoria em andamento, né? Então eu tenho uma mentoranda que com pouco mais de 30 dias fechou seu primeiro contrato. Eu tenho uma outra mentoranda que depois da sua primeira reunião comigo já marcou uma reunião com uma escola e já fechou o seu primeiro contrato também. O que eu posso te dizer é, você só não vai ter resultado com o seu projeto se você não quiser. Como que funciona a mentoria? A partir do momento que você compra a mentoria, a gente vai agendar as nossas reuniões, se for no formato individual, né? E você vai receber de presente uma caixa com mais de 20 atividades prontas para você iniciar o seu projeto. E você vai receber também os PDFs, né, que você vai poder imprimir e montar quantas vezes você quiser essas atividades propostas na mentoria. Se você não puder investir na mentoria nesse primeiro momento, ou se você não tem intenção de desenvolver um projeto na escola, mas só tem interesse nas atividades, a gente tem algumas atividades disponíveis na página de vendas. São várias atividades disponíveis na nossa página de vendas e você pode, além de desenvolver essas atividades num projeto de saúde bucal, você pode utilizar também no consultório, nas suas ações sociais, no seu trabalho no PSE, enfim, você pode utilizar do jeito que você quiser. Se você, assim como eu, sempre teve vontade de mudar a realidade dessas crianças, eu sugiro que você me siga nas redes sociais, entenda um pouquinho do que você pode oferecer e da mudança que você pode fazer acontecer na vida dessas crianças.